Salve, gente! Beleza? Tranquilos? Beleza pura? Muito bem, pessoal. Hoje, assunto novo, tá? Faz parte do conteúdo, tá? Do segundo colegial, do ensino médio. E esse assunto a gente veria nas aulas presenciais, ok? Mas, já que não tem, a gente vai pela videoaula, que o professor faz com o máximo carinho no capricho para vocês. Espero que vocês estão vendo essas aulas, não é possível. Tá? Eu sempre coloco lá no zap de vocês, no zap da sala de vocês, e coloco também, obviamente, nas tarefas que o professor manda o endereço daqui. Tá bom? Gente, hoje, síntese proteica, síntese de proteínas, também chamado de tradução. É um assunto muito importante, cai muito em vestibular, cai muito no Enem, sempre caiu, é uma relevância de importância muito grande, tá? As produções, ou seja, a produção de proteínas, a síntese proteica, como ela é produzida, qual é o mecanismo, como é que ocorre esse fenômeno tão importante, tá? Mas, quando a gente fala em síntese proteica, a gente fala em proteínas. Gente, o que adianta eu começar a falar de síntese proteica se vocês não sabem o que é? O que são as proteínas? O que são as proteínas? Você aí, ó, que está olhando para o meu vídeo, meio desinteressado. O que é uma proteína? O que são as proteínas? Proteínas são compostos orgânicos? São compostos orgânicos, juntamente com os açúcares, juntamente com as gorduras, com o código genético e tudo mais. São compostos orgânicos. E são compostos orgânicos formados do quê? Vamos lembrar um pouquinho? Do que são formadas proteínas? As proteínas são formadas de aminoácidos. Aminoácidos. Lembra da tatuagem do professor? Em dia de prova eu tinha que cobrir ela, senão vocês colavam no meu braço? Lembra? Olha aqui, ó. Olha lá. Ó. Aminoácidos. Tá? E se as proteínas são chamadas aminoácidos, são compostos orgânicos, né? Existem aquelas ligações peptídicas que unem os aminoácidos entre si para fazer as proteínas, né? Então proteínas são compostos orgânicos? São importantes? Muito importantes. O nosso corpo tem proteína? Se tem proteína? Claro que sim. Qual que é a função das proteínas propriamente dito? O que faz uma proteína? O que faz uma proteína? Não, o que elas fazem. Porque as funções são imensas, um número muito grande de funções que ela abraça. Por exemplo, defesa do organismo, glóbulos brancos, proteínas, leucócitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, proteção. O que mais? Enzimas, biocatalisadores, aumentam a velocidade das reações químicas, enzimas, proteínas. E o que mais que as proteínas fazem? As proteínas, né, além disso, elas trabalham com aquela substância intersticial entre as células. Existem proteínas lá importantes. A formação dessa substância intersticial. Transporte de gases. Oximoglobina, carboglobina. Fixação do oxigênio e gás carbônico dentro dos glóbulos vermelhos. É proteína. Hemoglobina. Então existem funções importantes dentro do nosso corpo que a proteína abraça. Por isso que a síntese de proteínas é importante, a produção de proteínas é importante, a partir dos aminoácidos. Né? Gente, o que é um dogma? Dogma da biologia. O que é um dogma? Em 1958, Francis Crick, né, o mesmo que trabalhou com James Watson para fazer a estrutura do DNA, ele postulou um dogma da biologia, um dogma central da biologia molecular. Um ponto fundamental, um ponto importante, um dogma. E qual seria esse ponto fundamental, esse ponto importante da biologia molecular
que esse bioquímico, esse biólogo, ele postulou em 1958, Francis Crick, esse britânico. O dogma é o seguinte: DNA origina RNA, que origina proteínas. Velho, repete. Dogma da biologia molecular, Francis Crick. DNA origina o RNA, que origina as proteínas. DNA, replicação semiconservativa, DNA originando DNA. DNA originando RNA, transcrição. RNA produzindo proteínas, sintetizando proteínas, tradução. Ok? Passagem de RNA voltando a DNA, transcrição reversa. Então existem essas relações entre esses três pontos? Existe. DNA origina RNA, que por tabela proteínas, na síntese proteica. DNA originando DNA. Molécula DNA originando molécula DNA. Replicação semiconservativa. A DNA produzindo RNA. Transcrição. É isso que ocorre lá. Essa transcrição que o RNA, obviamente, começar a produzir as proteínas no fenômeno. E RNA produzindo proteínas, que seria a tradução. Então, replicação semiconservativa, transcrição, tradução. Pontos principais do dogma da biologia, formulado por ele. É importante guardar isso? Claro que sim, lógico. Síntese de proteínas, importantíssimo. Tá? Então esse apanhado que o professor está fazendo, introdutório, é bom para a gente saber. Pontos históricos. Em 1869, Friedrich Mitter, tá? Esse bioquímico suíço, tá? Com a descoberta dos ácidos nucleicos que ele fez, por tabela descobriu quem? O RNA. Olha só, o RNA, fundamental para a síntese proteica. Em 1939, o papel do RNA na tradução, na síntese proteica, foi descoberto. 1939. Olha os pontos históricos. De 1951 a 1965, os tipos de RNAs para a síntese proteica foram descobertos. RNA transportador, RNA mensageiro, RNA ribossômico, foi descoberto nesse período. 1951 a 1965. Em 1969, ou seja, em 1959, um bioquímico espanhol chamado de Severo Ochoa, Nobel de Medicina em 1959, ele descobriu que como era sintetizado o RNA. Como era produzido o RNA, ele descobriu e ganhou um Nobel. Tá? Em 1959, esse bioquímico espanhol. Em 1953, a estrutura do DNA foi descoberta. James Watson e Francis Crick. Inclusive, um negócio muito interessante, que a maioria das pessoas não sabem. Os dois ganharam o prêmio Nobel de Medicina, tá? Por causa da descoberta da molécula DNA, a estrutura dela. E eles tiraram na moedinha qual nome viria primeiro, Watson ou Crick. Jogaram a moedinha, então o James Watson ganhou. Então, modelo da molécula de DNA, né, descoberto por eles, em 1953, eles postularam isso no dia 25 de abril de 53 e ganharam o prêmio Nobel referente. E ficou chamado de Watson e Crick. Porque o Watson é na moedinha, olha que interessante. E essa descoberta da estrutura do DNA, pessoal, tão importante, tão famosa, tá? É uma das contribuições mais importantes que nós temos na biologia. Depois do livro do Charles Darwin, Origem das Espécies, em 1859. E também depois dos trabalhos postulados pelo nosso pai das ervilhas, Gregor Mendel, o Gregor Mendel, em 1866. Olha como é a relevância e a importância da descoberta da estrutura do DNA.
Watson e Crick. Só que é um negócio muito polêmico que acontece, pessoal. No caso da Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin era uma bioquímica britânica. Tá? E o papel dela, a descoberta dela que ela fez a respeito do DNA, não foi levado em consideração. Os créditos que deveriam dar para ela não foram dados. Dizem que foi uma das maiores injustiças da ciência moderna, a não participação da Rosalind Franklin na descoberta da molécula de DNA, como crédito a ela, como importância a ela. Talvez por ser mulher naquela época, não dar importância, mas ela teve um papel fundamental, né? Ela fez um trabalho muito interessante com a porosidade do carvão na Segunda Guerra Mundial. Ela fez trabalhos importantes com grafite, com DNA, com RNA viral, né? Culminando com a descoberta também, na participação da descoberta do DNA da estrutura, através da difração do raio-x com que ela trabalhava. Então, ela, por motivos variados, inclusive na equipe de trabalho dela, na equipe de trabalho dos dois, houve muita briga, muita discussão, e ela foi até chamada de bruxa. Certo? Infelizmente, foi a maior injustiça que nós temos na ciência moderna. E ela, foi dado um título a ela da mãe, ela foi considerada como a mãe do DNA, tá? De maneira muito injusta. No caso, a Rosalind Franklin. Tá bom? Então, pessoal, esse apanhado que o professor está fazendo é um apanhado inicial, histórico, a respeito da síntese proteica que nós vamos fazer na próxima aula. Todo fenômeno, né? Desculpa, todo fenômeno. Um minutinho, pessoal. Todo fenômeno da síntese de proteínas, desde a transcrição do RNA lançado ao citoplasma celular, né, como a formação do RNA transportador, do mensageiro, do ribossômico, né, os fatores iniciais que ativam o processo todo, né, a movimentação do RNA ribossômico até chegar no códon final, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Mas essa introdução eu acho que é importante, são dados importantes que vale a pena a gente guardar com relação à síntese de proteínas. Ok? Tá bom? Um abraço a todos, pessoal. Tá? Vamos estudar. Estamos aí no finalzinho do ano já. Vamos caprichar aí, pessoal, apesar dos pesares, apesar do isolamento social, do isolamento da escola e tudo mais. Tá? Vamos ter um pouquinho de força de vontade, né? Vamos terminar esse ano, eu tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor. Um abraço, pessoal. Até mais aí. Beijo do professor.